uma correção rápida aqui do exercício, certo? Foi passado no último vídeo, certo? Primeira questão é desanalisar as alternativas abaixo e assinar as corretas. O trabalho da força elétrica que age sobre uma partícula eletrizada que é transportada de um ponto A até o ponto B independe da trajetória. Isso é verdade, porque lembre-se, a força elétrica é uma energia conservativa, ou seja, é uma energia que se conserva, é uma força que é conservada. Por mais que você transfira uma determinada quantidade para outra, mas essa energia total ela é conservada. Beleza? Por mais que ela se transforme em outro tipo de energia, mas ela é conservada. Uma partícula eletrizada se desloca espontaneamente num campo elétrico, estando sob ação exclusiva do campo. Nessas condições, sua energia potencial elétrica diminui, sua energia cinética aumenta, sua energia mecânica, que é a soma das potencial e da cinética, permanece constante. Verdade. Certo? A potencial se converte em energia cinética, mas a soma das duas não varia. Independente de você somar as duas, a energia não vai variar. Letra C. A energia potencial elétrica da partícula eletrizada que se desloca no campo nunca pode aumentar. Errado. Quando o trabalho for resistente, lembre, trabalho resistente é um trabalho negativo, certo? Essa energia potencial elétrica ela é acumulada, acumulando-se ela aumenta, certo? Naquele determinado lugar ela aumenta, certo? Segundo, em um campo elétrico uma carga pontiforme, ou seja, formato de ponto, ela é levada de um ponto até o outro muito afastado, tendo forças elétricas realizando um trabalho. Lembre-se, o trabalho ele é relacionado com a força e o deslocamento. Então a gente precisa mover para realizar um trabalho, certo? De 30 joules. Calcule a energia potencial elétrica da carga que possui um ponto P em relação a um referencial muito afastado, certo? Essa energia potencial ela é igual a um trabalho, certo? Então a energia potencial ela é sempre igual ao trabalho, tá? Então nesse caso o trabalho foi quanto? 30 joules. Então essa energia potencial ela foi 30 joules, ok? Já no terceiro, uma carga elétrica pontiforme é levada a um ponto muito afastado até o ponto P em um campo elétrico, tendo as forças realizando um trabalho de menos 20 joules, certo? Qual é a energia potencial elétrica da carga do ponto P? A gente aprendeu lá na outra. Considere o referencial no infinito. O que acontece? Quando o referencial é no infinito, esse valor da energia potencial ela é menos o valor do trabalho, certo? Por isso que tem a questão do referencial no infinito. Falou em referencial no infinito, o trabalho ele é negativo. Então menos 20 joules que foi o trabalho. Então menos com menos mais fica 20 joules. E no quarto questão, o que ocorre com a energia potencial elétrica de uma carga quando ela é aproximada para outra? Lembre-se, existem dois casos, quando tem sinais iguais e sinais opostos, sinais diferentes. Na letra A, com cargas do mesmo sinal, quando ela é aproximada, a energia potencial ali entre elas aumenta, ou seja, o produto das cargas ela é maior que zero, certo? E quando tem sinais opostos, justamente diminui, certo? Vai ser um valor negativo, na verdade, não é nem diminuir, é um valor negativo, vai ser menor que zero aqueles valores, beleza? Aí no segundo, uma carga elétrica pontiforme é transportada de um ponto A até o ponto B, certo? Através das trajetórias acima. Pode-se afirmar que o trabalho realizado pela força elétrica é maior na trajetória 1? Não, porque lembre-se, a força elétrica não depende da trajetória, certo? Por mais que você pode fazer voltas e voltas e voltas ali, o trabalho de um vai ser igual ao trabalho do outro, certo? No segundo, em um campo elétrico, a carga elétrica pontiforme é levada de um ponto A muito afastado e a seguir um ponto muito afastado até um ponto B. Nesse deslocamento, a força realiza os trabalhos de 40 e de menos 20, respectivamente. Determine a potencial elétrica nas cargas do ponto A e B em relação a um referencial muito afastado, então ainda é positivo, certo? Primeiro ponto de A, ou seja, o trabalho de A, certo? Então o valor é o que? 40 joules. No valor de B, certo?
já que é do ponto muito afastado, então é menos o valor do trabalho. Será menos 20, menos com menos mais, então fica 20. Beleza? No terceiro, o que ocorre com a energia potencial elétrica em carga afastada da outra? A gente viu isso na outra questão, né? Cargas de mesmo sinal, certo? As cargas aumentam e a energia potencial diminui. Cargas de sinais diferentes, a carga é negativa, são sinais opostos, e a energia potencial aumenta. Tá? Determina a energia potencial do sistema formado por duas partículas eletrizadas de cargas 2 microcoulomb e 3 microcoulomb. Lembra, 1 microcoulomb vale 10 a menos 6, separadas a 30 centímetros uma da outra. O meio a vácuo. Vácuo é aquele valor, aquela constante K, 9 vezes 10 a nona. Certo? Então os valores, 2 vezes 10 a menos 6, que é o 2 microcoulomb. O valor do vácuo, que já está aqui, 9 vezes 10 a nona. 3 vezes 10 a menos 6, certo? 3 microcoulomb. E 3 vezes 10 a menos 2. Multiplicando tudo dá 1,8 vezes 10 a menos 1 Joule. Beleza? E para continuar, a gente vai ver o potencial elétrico, tá? A energia potencial de uma carga, ela adquire, ao ser colocada num ponto de um campo elétrico, é diretamente proporcional ao valor da carga. Portanto, quando esse valor ele é da energia potencial, esse valor da energia potencial é constante, caracterizada por um ponto P. Então, ó, o valor, certo? Que é indicado como Vp, que é o potencial elétrico, é dado pela energia potencial sobre o valor da carga, certo? Da fórmula anterior resulta o que? Que a energia potencial ela é o valor da carga, certo? Vezes o valor do potencial elétrico, certo? Então, ó, isso tudo resulta-se numa unidade chamada volt, que é a nossa carga elétrica, que a gente conhece no dia a dia, certo? E o potencial elétrico de um ponto é a soma algébrica desses potenciais que as cargas originam separadamente de um ponto. Então, quando as duas cargas elas geram um determinado ponto em comum, em divergência, certo? Em convergência, esse valor é dado sobre, certo? O valor da carga, seja positiva sobre o R1, que é a distância, como se fosse o raio, certo? Mais a constante vezes a carga negativa de 2 sobre o raio de 2, certo? Então, ó, sempre relacionando aos pontos, sejam eles quais forem, certo? De 1 e de 2, sempre relacionados à convergência de um ponto. Beleza? Qualquer dúvida, deixa nos comentários aí.